Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... O sensor PIR é basicamente uma câmera infravermelha que detecta a radiação IR, infrared, que é nada mais, nada menos do que o calor. Nesse tutorial vou mostrar de forma simples o conceito do sensor PIR. Nos próximos vou mostrar as aplicações, os shields de sensores de presença e muito mais. Vamos lá? O efeito piroelétrico é o efeito na qual a mudança de temperatura causa expansão térmica em alguns materiais cristalinos, fazendo surgir cargas elétricas nesses materiais que podem ser convertidas em uma diferença de potencial. É essa diferença de potencial que é usada para a construção dos sensores de presença PIR. O elemento na base do sensor é construído com um material piroelétrico. Esse é o elemento ativo que gera tensão que poderá ser usada para a construção dos sensores. PIR significa Passive Infrared, que é um sensor infravermelho passivo. A figura mostra a montagem do cristal, na cor verde, montado na base do sensor. O elemento até pode ser usado só, mas o sinal é tão fraco que o sensor possui no seu interior um amplificador. Pode ser um simples transistor FET ou um operacional, ou ainda possuir mais de um elemento para compensar os erros devido à interferência da temperatura ambiente. A lente no topo do sensor serve como uma janela para entrar os raios infravermelhos, que são ondas eletromagnéticas como a luz. Nas aplicações, nos módulos, nos shields, só essa lente não basta. E são montadas outras lentes para concentrar a radiação. Vou mostrar alguns sensores da Infratec, que é um importante fabricante desse tipo de sensor. Esse é o sensor LIE202. Veja o seu encapsulamento e a pinagem. Aqui está o diagrama interno. Note que o elemento sensor, que aparece no diagrama como um cristal, na verdade é um cristal do tipo piroelétrico. Esse elemento vai ligado no gate do JFET, que amplifica. A tensão na saída desse tipo de sensor pode variar de 0,4 V a 1,5 V. A figura mostra a forma do sinal na saída do sensor. Observe que a amplitude é muito baixa e aparece um ruído sobreposto ao sinal. Esse tipo de sinal é difícil de ser processado, por isso não é comum usar o sensor sozinho. É preciso ligar o sensor a circuitos auxiliares, como amplificadores e microprocessadores. A figura foi retirada do manual de aplicações da Infratec. Esse é o sinal que você vai medir na saída do sensor puro, sem medir com um osciloscópio. Esse é o sensor LE335. Veja o encapsulamento e a pinagem. Nesse sensor é usado um ANPOP para amplificar o sinal. Além disso, o circuito possui um filtro RC que estabiliza o sinal. Ainda assim, o sinal na saída apresenta uma pequena ondulação. Note que nesse sensor são usados dois elementos sensores. Esse segundo elemento serve para compensar o erro causado pela interferência da temperatura do meio ambiente. Para compensar a influência da temperatura do meio ambiente, o fabricante monta um segundo elemento no chip. Esse segundo elemento não está exposto aos raios infravermelhos que chegam pela janela frontal, mas está sujeito à temperatura local. Que solução esperta! O fabricante monta os dois sensores em série ou em paralelo, mas com a polaridade invertida. Assim, a temperatura é compensada. Na prática, a montagem em paralelo é a mais usada. Vou mostrar agora alguns exemplos de aplicações. Você já conhece os sensores de presença, que detectam a radiação emitida pelas pessoas e outros seres vivos, mas existem outras aplicações também. Um exemplo é o detector de gás CO2. Isso mesmo! Alguns gases absorvem a luz infravermelho. Assim, montando dois sensores, um exposto ao gás e outro servindo de referência que não está exposto ao gás, é possível detectar o gás. Os dois sensores são conectados a amplificadores que filtram os sinais e conectam esses sinais a um microprocessador. Já que os sinais são complexos, o microprocessador faz o resto, compara os sinais e gera o sinal digital na saída. Para que o sinal possa ser aproveitado, um buffer externo deverá ser montado. Veja o circuito sugerido pelo fabricante. Mesmo os sensores de presença só são práticos quando montados com todos esses circuitos auxiliares, amplificadores e microprocessadores. Um exemplo típico é o sensor PIR SR501, muito usado com Arduino. Existem muitos sensores desse tipo. Mais tarde eu vou fazer um tutorial mostrando os vários tipos, mas por enquanto vou mostrar esse como exemplo. Veja o circuito desse sensor. Está ligado a um circuito integrado especialmente desenvolvido para essa função. Ele possui os amplificadores
decodificadores e os processadores integrados. No final, você só usa o resultado, um sinal digital de ligado e desligado, se for detectado radiação infravermelha ou não, se tem alguém presente ou não. Muito simples no final, não é mesmo? Ou não? Você viu nesse tutorial como é construído o sensor PIR. Você também viu o que significa o efeito piroelétrico. E você viu como usar esse tipo de sensor para construir circuitos detectores de calor, como os sensores de presença, ou ainda os sensores para detectar a presença de gás CO2. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!